Salve galera, beleza? Meu nome é Ricardo, eu faço aqui o canal Matemática do Movimento, que é uma ideia de explicar um ponto de vista matemática que eu pesquiso desde que eu sou criança. E a ideia aqui é mostrar que a matemática tem um corpo e que esse corpo dela é a fatoração e que isso explica boa parte das paradas físicas que tem por aí, dos comportamentos físicos, das fórmulas físicas, enfim. Parece ser uma ideia de eixo, entendeu? Quem segue o canal aí, que me conhece, sabe que desde pequeno eu fico falando sobre essas ideias matemáticas aí. É uma ideia assim que a gente desenvolveu com o tempo e, enfim, eu não sabia programar, eu fazia no papel, meu. E tem alguns vídeos aí no canal aí mais antigo que vocês podem ver. E eu aprendi programação, não é muita coisa, mas já é o suficiente para eu poder explicar a ideia. E aqui a gente está com a sequência dos números que normalmente a gente usa no dia a dia, que é os números inteiros, que tem intervalo entre um e o outro de 1. Ou seja, entre o zero, a gente tem um intervalo de 1, a gente acha o 1. Se a gente acrescentar mais um de intervalo, nós acha o 2. E mais um, 3, e assim por diante. E assim a gente pega todos os números da matemática e vai de um em um, sentido ao infinito. Mas sempre assim numa linha reta. Esse tipo de matemática aqui a gente usa no dia a dia para contar as coisas, entendeu? Às vezes a gente usa até irracional ou fracionado, que seria os intervalos dele considerado, mas sempre assim, sempre numa reta, entendeu? E a ideia que eu quero apresentar, ela é diferente, ó, ela já apresenta um bidimensional, que é isso aqui, ó, esse bidimensional. Essa outra parte é a fatoração dos números. Por exemplo, o número 6 aqui, ó. O 6 ele é dividido por 1, por 2, por 3 e por 6. Entendeu? Então, esses cubinhos que está aqui em cima dele, esses números são os divisores do número 6, os divisores inteiros. Não que não tenha os irracionais aqui, entendeu? Mas aqui a gente considera os inteiros. O que os inteiros está fazendo? O que os fatores inteiros está gerando? Entendeu? A gente fica analisando isso. Então, os números aqui que está em intervalo vazio, que só está o 1 e o 5, são número primo, por exemplo. Não o 1 e o 5, né? O número 1 e ele mesmo, né? Então, são número primo, ó. Por exemplo, o 3 aqui, ó. Ele só tem o 1 e ele mesmo, então ele é primo. O número 5 só tem o 1 e ele mesmo, ó. Espaço vazio, ó. Então ele é primo. E os números que não é primo, eles não têm o espaço vazio. Por exemplo, aqui o 15, ó. O 15 ele tem o 1, o 3 e o 5. E ele mesmo. Então ele não é primo. Então, quando a gente inclina aqui, a gente consegue perceber mais fácil, ó, que os espaços vazios são números primos, ó, que nem o 23 é primo, o 29 aqui, o 31, ó, são espaços vazios, ó, entendeu? Enquanto os que não são, eles são compostos, eles têm os números ali em cima. Daí, quando a gente consegue assim fazer uma quantidade de número maior, a gente vai percebendo que tem uma curva. Ó, quando a gente vira aqui do lado, ó, vou aumentar a quantidade aqui da lista. Ó, a gente percebe, tá vendo? Algumas curvas se formando assim, ó. Ó, olhando assim não dá para perceber tanto, mas quando vira de lado assim, ó, dá para perceber que formam as curvas, ó. São caminhos formados de fatores de número inteiro, tipo fatores inteiros. Então, quando a gente chega de perto aqui para poder ver essas curvas, a gente vê que os bicos dela, que nem aqui, ó, no número 25, ó, tem um bico de uma curva aqui, ó. Esse número 5, ó. Quando a gente vai olhar isso, a gente percebe, ó, um número 3 aqui, ó. Número 3, um número 4, um número 5, um número 6, um número 7, tudo em sequência, ó, que forma a curva. E o 5, ele está bem em cima de um número quadrado, ó. Tá vendo? Bem em cima de um número quadrado.
Então, ó, esse aqui, ó, 6 vezes 5, que é o 30, é um semiquadrado, é um número vezes o próximo. Aqui a gente tem outro quadrado, outro bico de curva. Olha lá, o 36, tá vendo? Todo bico de curva é uma sobreposição, e é um número inteiro. E ele descreve aqui um número quadrado, ó, todo bico de curva. Olha lá, número 7, ó, 49, ó. Sempre assim. E conforme Fermat te explicou também, eles são decompostos, essa curva ela é um bico, né? Ela vai decompondo em quadrado, ó. Então, ó, se a gente pega esse 8 aqui que vai estar num 64, ó, ela vai se decompondo aqui, ó. Ela é um 64, então a gente subtrai quadrado, ó. Tira 0, é ele mesmo. Por isso que sobrepõe, ó. Tira 1, ó, 8 menos 1, 7. 8 mais 1, 9, que nem Fermat te disse. 7 vezes 9, 63. Ó, daqui 8 menos 2, 6. 8 mais 2, 10. 6 vezes 10, 60, ó, que é o 64 menos 4, ó, que é a subtração de quadrado. Então, se a gente pega aqui, ó, 64 menos 1, 9, 7 vezes 9. 64 menos 4, 6 vezes 10. 64 menos 9, 5 vezes 11. Olha lá, 55. E assim vai indo. Isso é os limites da matemática. E os intervalos entre um bico e outro, tá vendo? Que não tem um número inteiro nesses intervalos. É os lados irracional que a gente pouco analisa, mas se usa muito em derivadas, tá vendo? São os intervalos, ó, irracionais. Tá, vamos dar uma olhadinha como que cada curva dessas funciona. Já que agora a gente pode conversar, a gente pode olhar pertinho. Eu já tenho uma curva pronta aqui. Vou deixar ela destacada. Uma cor diferente. Opa, deixa eu ver o que aconteceu. Tá, é isso. Observe, aqui a gente fica com uma das curvas, ó, destacada. E a gente pode ver que ela acompanha a sequência inteira de um número. Aqui, ó, 1 vezes 11. O próximo é 2 vezes 10, ó, que é 20. O próximo, 3 vezes 9, que é 27. O próximo, 4 vezes 8, 32. O próximo, 5 vezes 7, 35. E o bico da curva, que é o 6 vezes 6, né? Então a gente observa e vamos dar uma olhada nela se movendo para poder ver como que é que isso acontece. Vou ligar a animação aqui. A gente vai colocar um tempo aqui, 100 segundos, 30 FPS, porque o meu notebook não aguenta, mas é muito bom até. Tá, agora, deixa eu ver aqui. O que aconteceu de errado? Às vezes acontece umas coisas de errado, a gente vai ter que entender o que foi que aconteceu aqui junto, porque é a tentativa de mostrar para vocês, né, meu? Então, vamos ver aqui o que é. Ah, tá. É que ele estava renderizando zero. Então agora a gente já consegue ver, ó. Vou diminuir aqui um pouco o steps dele para ele um pouquinho mais rápido. E vou diminuir também o tamanho da curva, né? Porque putz, isso aí tá muito grande, né? Vamos colocar agora ele mais lento. Observem, ó, agora dá pra gente analisar melhor. Ó, observa como que ela vai movendo, ó. E isso vai criando uma lista ali embaixo que é irracional, ó.
Eu vou apagar aqui e deixar só, olha lá. Ele gera um irracional ali embaixo, ó, que é a projeção da curva. Então, se a gente para ali a curva em qualquer momento aqui para poder olhar, aqueles números em vermelho ali embaixo que está gerando, ele está totalmente de acordo com a fatoração lá em cima. E observa que eles vão em duas velocidades, que causa sobreposições. Um é a parte de baixo da curva, ele vai mais lento. O outro, a parte de cima da curva, ele vai mais rápido. Ó. Tá vendo? Porque cada um anda conforme a velocidade do fator que compõe ele. Então, se nós dar um pause aqui, ó, ó, esse 17 alguma coisa aqui, ele é realmente divisível por 2. Porque 2 vezes um irracional que tem aqui vai dar esse 17 alguma coisa aqui. Esse outro 8 aqui, ó, ele realmente é ele é um fator de 20 ponto alguma coisa aqui. Entendeu? Porque tem uma parte irracional entre o 2 e o 3 aqui, que vezes o 8 é esse valor. E assim por diante. Entendeu, galera? Aqui também, ó, nesse bico, eles só ficam inteiro nos bicos, nos quadrados e no semiquadrado, que é onde a gente consegue ver a nossa matemática atual composta. De início, assim, parece ser um pouquinho complicado, mas com o tempo que a gente vai mexendo faz todo sentido. Ó. Tá vendo? Toda hora que ela fica inteiro, ela bate meio que um print. Toda hora que ela está movendo e fica inteira, ela deixa um fator ali, ó. Os fatores encaixam certinho entre o intervalo um e o outro, ó, no movimento. Ó. Por isso que eu digo que a curva em um movimento só, ela descreve toda a matemática, ó. Ó, em apenas um movimento. Tá. O que isso representa? Vamos tirar aqui da animação. Vou tirar aqui da animação e vou mostrar para vocês uma outra coisa. Ó. A distribuição, cada reta dessa da distribuição, cada reta dessa é como se fosse uma fatia de um vórtex que está sobre um cone. Então, por exemplo, esse aqui, ó, que está em 45 graus, e os cubinhos estão bem junto do outro, ele é a fatia de um cone vórtex que ao dar a volta aqui, ele encontra nessa parte onde fica inteiro. Ele dá uma volta, fica inteiro, dá uma volta, fica inteiro. O outro, que é mais longo aqui, que é esse que está no intervalo um do outro aqui, ó, que é os múltiplos de 2, ele está mais caidinho, o vórtex dele é mais esticado, ó. Tá vendo? E o terceiro ali, ó, o vórtex dele é mais longo. Isso dentro de um cone. Eu vou mostrar para vocês o cone como que fica. Ó, vou tirar essa parte aqui. Ó, o que é a distribuição dentro do cone? Esse é um cone comum que a gente vê sobre espaço-tempo. Ele representa bem os movimentos das coisas e objetos em tridimensões, assim. Ele tem mais dimensões, mas a gente consegue usar os cálculos dentro dessa perspectiva e ver as coisas funcionando de uma forma legal. Então, ó, representa realmente uma fatia ó, de um cone ó, dentro de um raio. Se a gente considerar a parte negativa, a gente gera o diâmetro do cone. Vou colocar aqui a parte negativa junto. Aí. A gente gera todo o diâmetro do cone, quando põe a parte negativa junto. Daí se a gente coloca os mirror, né, que é o espelho dele. A gente põe a curva lá movendo junto, não. A curva lá sozinha. Tá, uma outra curiosidade, ó, antes de uma outra curiosidade, né, vamos ver bonitinho aqui.
Ó, as curvas, o cone. Eu chamo essas retas de pêndulo, essas partes retas. Mas ela também descreve os triângulos pitagóricos. Ela é uma forma de você visualizar todos os triângulos pitagóricos, os triângulos retângulos. É por isso que a lógica funciona. Tá vendo? É uma relação quadrática. Ó, muito legal. Para quem gosta, né? É legal. Para quem não gosta, é uma besteira. Então, aqui é uma das partes. As outras partes de onda tal, que eu sempre mostro para vocês, tem a ver com essa parte aqui, ó. A gente pega uma curva dessa, normal, dessa que está em azul, ó, que esse é um momento, né, da curva. Você pega uma curva dessa e tira a raiz dela. Ó, só pega ela inteiramente dentro de um parênteses, né? Tira a raiz dela. Pronto. Ela vira uma curva perfeita. Ela vira um círculo perfeito, um arco, né? Ó, lá embaixo em vermelhinho está a projeção dela, que é a composição. Então os números que está ali em cima na curva compõem os números que está em vermelho ali embaixo. Essa parte de curva com a raiz, ela explica boa parte dos efeitos ópticos, mano. As fórmulas de efeito óptico, projeção, mais, parte de gravidade, as partes de volume. Tem várias partes, essas partes do círculo é explicado, ó, tudo pela fatoração. A gente não precisa usar o seno e cosseno. Tá, dá para fazer também, se a gente pegar essa parte, essa fórmula da curva e criar uma lista para ela, dentro dessa lista que ela já está criada, a gente cria uma próxima sendo um J, por exemplo. Então a gente vai, após criar, a gente faz uma subtração de quadrados da lista criada. E vai na curva, né, que a gente está fazendo, e acrescenta o eixo Y, para a gente ver ele em uma dimensão maior. Ou não, né? Na verdade, não pode escrever um Y, né? Tem que escrever a variável que nós criou, por isso que ela deu um erro ali. Bom, ainda bem que ela já arrumou. Agora a gente já consegue ver. Tá? A gente cria metade da esfera, apenas acrescentando. Agora a gente pode criar outra parte da esfera, que é a parte negativa do espelho, a parte espelhada dela. Opa, a parte espelhada. Só um momento, galera, que eu estou fazendo aqui junto. Não sou tão bonzão, não. Sou nada bom, na verdade, eu estou aprendendo. Eu estou tentando mostrar para vocês o que eu estou aprendendo. Agora, aqui é a parte espelhada. Bom, essa fica sendo a parte que explica as curvas, a parte que explica as esferas. E dela a gente percebe aquelas formações, mas é bom a gente colocar o espelho negativo aqui. A gente colocou o espelho lateral, a gente tem que colocar a parte negativa dela para a gente ver melhor as formas que fica aparecendo no corpo da curva. Deixa eu ver se eu já fiz alguma coisa aqui. 40.
colocado um parênteses a mais ali. Bom, enfim, olha aqui que legal. Então agora a gente pode tirar esses cones aqui, né? Só para a gente ver essa parte esférica. Vocês já viram que é a raiz da curva, né? Então vamos tirar o cone. Aí, vamos colocar agora uma maiorzinha, uns 120 mais ou menos. Não dá para mim rodar umas muito grandes, porque não aguenta. É só uma ideia assim para vocês poderem ver como que é que funciona. Na verdade, esse aqui nem precisa ser grande. Pode ser até pequeno, pode ser até 1. Pode ser até 0. Não, 0 não. Pode ser 1. Vamos ver um 120 aqui. Uma esfera. Tá quase, tá carregando. Demora um pouquinho mesmo. Aí, ó, o tamanho da criança também. Aí, ó. Observe, ó, que na superfície da esfera, ela fica formando as ondas da curva, ó, que ela mesma descreve em geometria, ó. Tá vendo? Acontecem uns efeitos de luz, ó, tá vendo? No corpo da curva que a gente vê as ondas, ó. Tá vendo? Conforme a gente move. E a gente vê muito isso, ó, tá vendo? Ondas, ó, de coisas eletromagnéticas, meu. Que a gente vê que tem a ver com a luz. E a gente vê também na própria geometria no corpo da fatoração, ó. Que são nessas interseções. Tá vendo? As ondas. Fica bem aqui, ó. Ali no meio a gente tá os números também, ó. Então, que é uma base assim para vocês terem uma ideia, né, de como que funciona. Carregando, daqui a 1 ano carrega, tá quase. Aí, falei, depois de 1 ano carrega. Então, muito interessante, né? E daqui a gente consegue outros também. No caso, a gente pode fazer que nem esse outro aqui. Esse outro já é o mesmo ali, só que no caso esse aqui está com seta lá no lugar de cubinho, ó. E as setas, eu coloquei um cálculo de tangente nele apontando sempre para o centro, que no caso é tipo a atração elétrica, tipo para simular um campo elétrico, entendeu? Então todas as setas tá sempre apontando para o centro, para aqui no centro aqui, ó. E ela fica muito semelhante a um polo de atração, né? Fica todas apontando certinho aqui, conforme a tangente. E aqui, ó, a gente pode usar ondas. Usando o mesmo cálculo da curva lá, que é a raiz, a gente pode fazer umas análises de onda. E isso tudo está dentro da fatoração, meu. Tipo, tudo parte do que a gente já está acompanhando, ó. É as mesmas ondas lá da fatoração, só que eu vou dobrando elas, entendeu? Levando em consideração a fatoração. Tipo, eu não uso seno e cosseno. Eu vou subtrair na ponta e criando uma nova curva, subtrair na ponta e criando uma nova curva. E isso vai fazendo umas dobras com ela e ela começa a apresentar umas formas complexas que eu sempre mostro aí no canal aí para vocês, que é uma geometria bem interessante, ó. Como o meu computador
muito fraco assim para rodar essas coisas, ele é bom, mas ele é fraco, não dá pra gente ver tão legal quanto quando eu mostro lá no vídeo lá, porque eu aciono esse Dump Pictures aqui e coleto um monte de frames e depois eu junto formando um vídeo. A gente olhando assim, ao vivo assim é mais difícil. Ele tá com uma quantidade de onda bem grande também. Vou tentar colocar uma menorzinha. Diminuir um pouquinho aqui os FPS pra gente ver ele. Ó, bem interessante. Ó. Bom, então, é isso, galera. A gente tentei mostrar aqui conversando. É uma parte básica ainda, né? No caso, as ondas, elas são caminhos que a dobra da fatoração cria. Então, se a gente ficar dobrando a fatoração, a gente encontra esse padrão de onda, meu, que cria umas formas complexas conforme o tamanho da curva. No caso, ó, vamos dizer que eu dou uma parada aqui, ó. Aqui está com 5 ondas, mas vamos dizer que eu ponho com 11. Ela cria um outro padrão. Com 111, ó, cria outra. 111 ficou muito pesado. Com 13, é o que eu costumei já mostrar. Com 13 ainda a gente consegue ver. Então, se a gente colocar aqui um tamanho 60, ó, já fica mais pesadinho para ele abrir, ó, tá vendo? Fica mais ruim para mim fazer vídeo, mas para mim estudar fica legal. Ó, vou fazer um de 90. Ele fica até pesado para abrir, ó. Abriu, mas bem pesado. Tá vendo? Ele vai gerando umas formas, e essas formas que ele está gerando é parte do movimento dele, no intervalo de 1. Então, se a gente põe 1, ele gera essa forma. Tá vendo? Aí, esse aqui é o máximo dele. É uma contração. O que eu acho legal, que eu nunca consegui conversar tanto, é uns vórtices que vai se formando aqui, ó, tá vendo? Esses caminhos mais claros aqui, é umas contração que ele faz para o centro, como se ele fosse alguma coisa atraísse para o centro. E essas rebarbinhas que tem aqui, ó, vocês podem observar que são vórtices. É que na hora que a gente vai dar um zoom, não dá para perceber tanto, ó, mas são vórtices. Ó. São vários vórtices que se formam nas contrações aqui. Eu vou dividir aqui por 300 e multiplicar por 285 para a gente ver. Fiz uma multiplicação do tempo aqui, ó, para a gente ver um outro momento. Ó. Isso aqui é um outro momento. Tá? Então, cada momento que a gente vai puxando aqui, a gente vê uma geometria diferente porque é um movimento, como eu mostro lá no canal, ó, tá vendo? É um movimento e a gente calculando aqui pelo tempo, a gente consegue analisar algumas formas e estudar elas. Ó. Quando a gente chega em uns momentos, tipo, deixa eu ver se eu acho aqui, uns momentos logo do começo, ele lembra muito o arranjo atômico. É que aqui ele já está num nível mais alto, vamos dizer. Está com uma quantidade de onda maior ali. Daqui assim ele já fica. Vamos ver se com 5 ele já fica. 3. Então a proporção. Ó, isso aqui já fica lembrando os arranjos atômicos. Ó. Os átomos têm essa semelhança, meu. Tá vendo? Vocês podem pesquisar aí, ó. Que átomo de tungstênio, platina, irídio, eles têm tudo esse padrão de onda. Igualzinho, igualzinho, mesmo. Parece até uma foto. Eu uso até na página do canal lá, tal, para o pessoal ver, ó. E eles têm
são padrões de onda, meu. Eles têm umas profundidades entre uma onda e outra. Tem umas partes que são mais suspensas e outras que são mais profundas. Eu tenho algum simulador aqui com. Eu fiz diversos simuladores. Esse está com seta, tem com cubo. Tem outros que eu fiz tipo um tecido. Fiz de vários modelos. Fiz com cubinho torcido. Fiz de projeção. Tem várias formas de observar esse comportamento. Entendeu? Vamos tentar fazer um bem maior aqui, um de 120. Foi muito difícil fazer essa função de onda, demorei muito tempo, meu. Porque, tipo, eu não tenho estudo acadêmico, eu não entendia nada, meu. O negócio meu era pesquisa visual, curiosidade minha, desde criança. Olha que bonito. Isso aqui, galera, se vocês pesquisar aí, os arranjos atômicos pelas sondas atômicas, é a mesma coisa, ó. Mesma coisa. Mesminha coisa. Incrível, meu. A gente vê dentro da matemática pura algo assim. E, tipo, eu acredito que seja por causa que os elétrons se comportam conforme os números compostos. Então, pode ser que tenha uma relação, meu. É um palpite meu, mas, né, não sou acadêmico, eu só pesquiso, meu. Só faço por esporte, mas legal, né? Então, nunca tive a oportunidade, assim, de conversar com vocês sobre isso. Eu sempre só posto ou movimento, ou... Uma vez eu fiz uns vídeos, né? Mas com papel e caneta, mas depois que eu aprendi a programar o código, nunca conversei com vocês. Mas eu gosto pra caramba, meu, bem legal. Vou mostrar aqui vezes o ST. Deixa eu diminuir para um número menor, porque esses números grandão aí não vai conseguir rodar, não. De vez em quando eu bugo o código também, né? O que mais acontece? Eu bugo o código direto, meu. E aqui agora eu apertei um botão que não podia, mas faz parte, né? Daí eu copio o código, abro uma outra janela, demora um pouquinho mais, mas beleza. Pode demorar até um pouquinho mais, né? Aí deixo o outro lá rodando, eu colo o código aqui, faço a nova configuração, 30 fps, tan, tan, tan. Show pirotécnico. Coloquei 10, um por 20 para ficar um pouquinho mais pesado. Bom, galera, é isso. Isso aqui é uma parte assim do estudo mais antigo, né? Os mais recentes, no caso, é os estudos dos polígonos. Porque conforme eu fui mexendo nesses ângulos, eu fui observando o comportamento dos ângulos em relação com os números inteiros. Daí eu fui e já era uma vontade antiga mesmo, entender a relação dos polígonos, dos números inteiros e os ângulos. Daí eu consegui fazer uma função que gera polígono sem precisar. Gera polígono não, eu gero um novo seno e cosseno, mas sem ser com a fórmula de Taylor. Entendeu? Usando a fatoração como base. E ela parece ser um pouquinho mais leve do que a recursividade que tem dentro da fórmula da série de Taylor. Então, acaba que é um pouco mais útil. E tem também relação com a parte quadrática aqui que eu observo, que tem relação com as energias e o movimento de elétron e tudo mais, entendeu? Então, acho interessante eu observar por esse estudo, porque tem um laço, né?
com todas as outras fórmulas que está relacionada à energia. E para mim tem uma função a mais para poder observar a parte que unifica a física quântica com a física tradicional. Apesar de eu não ser físico nem nada, eu gosto de observar essas partes, entendeu? E essa relação entre as fórmulas. Então, eu acredito que a fatoração é uma forma de unificar as fórmulas, né? Como vocês estão vendo. Eu não tenho nenhuma manipulação de seno e cosseno para poder estar gerando essas ondas complexas. É simplesmente a fatoração, entendeu? A fatoração, ela, dentro dela tem um padrão de onda, e esse padrão de onda a gente consegue ver até mesmo nos arranjos, por ter algum tipo de relação com os elétrons, com a parte elétrica. Então, é importante que a gente dê uma atenção nesse sentido de pesquisa, olhar melhor a matemática como um corpo de um movimento, entendeu? Por mais maluquice que pareça, a gente está olhando aí que ela tem uma estrutura um pouco mais complexa do que a gente imagina, entendeu? Então, fico nessa aí, galera, e até uma próxima oportunidade, se eu conseguir, e vamos continuar seguindo aí. Se vocês puderem comentar, falar alguma coisa, eu consigo, e eu puder conseguir responder vocês, posso até fazer algum vídeo explicando, mas é isso, galera. Fica com Deus aí, até mais. Bom, quem acredita em Deus, né? Eu acredito, então vamos nessa.